Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez aqui ao nosso Prevcast, o seu canal de podcast previdenciário, onde você fica por dentro dos principais conteúdos relacionados ao direito previdenciário e conhece um pouquinho dos bastidores. Estou aqui com meu amigo Jonas, mais uma vez, e trouxemos um convidado hoje muito especial. Lembrem-se de seguir aqui o nosso canal e, gostando do conteúdo, compartilhe aí. Também comenta, que é importante seu feedback, a gente saber o que você achou do conteúdo, comunica com a gente aqui, porque é importante para a gente continuar fazendo conteúdo cada vez mais adequado para vocês aí, advogados, previdenciaristas, que é boa parte do nosso público aqui. Jonas, quem não te conhece ainda, se apresenta aí pro pessoal. Quem não me conhece, meu nome é Jonas, eu sou perito judicial lá do Juizado Especial Federal de São Paulo, e esse podcast vai ser bastante interessante. Esse, porque agora eu também vou deixar aqui, em outros episódios eu estava aqui em desvantagem, né, porque tinha mais advogados do que médico. Hoje a gente traz um médico especial aí para ser abatido por nós, dizer assim, com muito conteúdo, um cara extremamente competente como profissional, uma pessoa diferenciada, que a gente pode falar que é muito bom falar que ele é meu amigo, entendeu? Amigo da gente. E mais um cara que, para vocês que estão aqui assistindo a gente, vão receber um conteúdo, uma história de vida, assim, fenomenal. Richard, tá aí. Richard, seja muito bem-vindo. Richard, que é médico, psiquiatra, né? É perito também, judicial, né? Acho que foi perito do IMESC, né? Do juizado também. Eu trabalhei com perícias no IMESC, né? Que foi o lugar que eu comecei. Trabalhei no Juizado Especial Federal com o Dr. Jonas, né? Trabalhei também no Fórum João Mendes, eu fui nomeado em algumas varas lá, e também exerço uma atividade na parte de perícia também educacional, né? Dei algumas aulas lá no Hospital das Clínicas, no FOR, e trabalhei também bastante com assistência técnica para casos periciais, né? Maravilha. Eu acho que eu consegui trabalhar aí em várias áreas do direito com perícia, né? Até hoje eu tive essa oportunidade, né? Pô, legal. Então vamos aproveitar o papo hoje para conversar com ele, conhece muito do direito previdenciário. Para nós, advogado, é sempre muito interessante estar aqui conversando com o médico. E, pô, eu tô com dois, né? Me sinto privilegiado aqui por estar com dois médicos peritos, né? Realmente caras que conhecem o nosso dia a dia, né? A gente, de um lado aqui, trabalha uma parte social importante, e aí muitas vezes o processo vai para a perícia, o advogado às vezes fica meio assim, não entende muito bem como que a perícia atua. Então é realmente uma oportunidade incrível. Vamos bater esse papo aí. Antes de mais nada, queria entender como é que você chegou na medicina e também aí na parte de perícia médica. Conta um pouquinho pra gente, Richard. Eu tenho uma história, o Jonas conhece um pouco, né? Uma história longa, né? Eu iniciei meus estudos aí universitários na parte de medicina veterinária, né? Eu fiz faculdade de veterinária e quando eu estava no último ano da faculdade de veterinária, eu acabei fazendo um parto de uma pessoa, né? E aquilo foi um parto de emergência, assim. E aí aquilo mudou a minha vida e eu decidi trocar para medicina. Fiz vestibular de novo, tal. Fui para a faculdade de medicina, eu não virei obstetra, né? E quando eu terminei a faculdade, eu já estava um pouco mais velho, já tinha um filho pequeno. Fui trabalhar de médico de família 1 ano e a psiquiatria sempre me chamou muita atenção, né? Sempre foi uma coisa que eu gostei na faculdade. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu também vi muitos casos, vi muitas demandas. E aí eu estava morando no interior, voltei para São Paulo para fazer residência médica na área de psiquiatria. E aí a coisa foi fluindo, né? A parte de perícia médica sempre me interessou muito, desde a residência, porque a psiquiatria ela tem uma relação muito intrínseca com a parte do direito, né? A história da psiquiatria, ela já nasce meio ligada com questões de direito, principalmente, inicialmente, de questões criminais, de capacidade do indivíduo de entendimento das coisas, capacidade de imputabilidade criminal, né? Então, vários psiquiatras super famosos trabalharam com isso no começo de carreira, e o próprio Jung, né? Uhum. Ele fazia avaliações de sanidade mental num hospital perto lá, de onde ele, pelo pedido do juiz e tal. Então, foi uma coisa assim que sempre me interessou muito. Essas questões aparecem muito durante a residência.
internações compulsórias, questões assim. E eu tenho uma história também pessoal do meu pai, né? Meu pai era perito engenheiro, né? Perito de engenharia de segurança, engenharia civil, em diversas áreas, assim. E eu sempre tive um certo contato com essa questão de vai na vara, vai no cartório, de entregar laudo. Quando a gente era criança, até ajudava às vezes, assim, era o início do computador pessoal, assim, de usar o computador, então digitava às vezes alguma coisinha e tal. Eu lembro que meu pai fazia aquelas perícias que você levava aqueles instrumentos para ergonomia, né? Via a iluminação e tal, não sei o quê. E aquilo sempre ficou meio na minha cabeça, né? E aí, durante a residência, eu tinha um interesse, mas a minha residência não tinha a formação em psiquiatria forense e perícias médicas, como acho que 99% das residências, né? Sim. A gente não tem, como médico, a gente não tem isso na nossa formação básica. Mal a gente tem um pouco de medicina legal, né? Que é uma coisa bem por cima. Então eu tive a oportunidade na época de prestar o concurso do IMESC, né? O IMESC abriu um concurso e aí eu fui aprovado nesse concurso e comecei a trabalhar. E aí eu comecei a aprender a perícia inicialmente na raça, né? Com leituras, com experiências de colegas mais antigos. Mas, e aí... Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi no ano de 2007, mais ou menos. 2007. Já estava fazendo perícia lá no IMESC, né? Foi que eu comecei lá. Comecei lá na área civil, né? Depois eu atuei na área criminal. No IMESC eu tive contato com previdenciárias acidentárias, que vai para lá na Justiça Estadual. E depois a área previdenciária, ela é quase que onipresente aí na perícia médica, né? Ela está tanto presente, por exemplo, na questão previdenciária do servidor, que aparece muito lá no IMESC, né? De licenças negadas, de afastamentos, e quanto na questão acidentária, que vem do INSS para a Justiça Estadual, né? Pelo menos, não sei se mudou alguma coisa, mas, né? E depois eu entrei, por intermédio do Jonas, a gente, né, era amigo lá do IMESC, ele me convidou e aí eu fui pro Juizado Especial Federal, lá na Avenida Paulista, aí a gente teve bastante contato com essa área e depois também na nossa atividade de assistência técnica, que aí foi bastante, um pouco do outro lado também, né? Pensando você falou aí de acidente de trabalho lá no IMESC, né? Sim. E psiquiatria não é tão comum assim num primeiro momento, né? Num primeiro momento. Geralmente, por exemplo, na área de ortopedia, né? Os traumas decorrentes geralmente de algum problema no trabalho, assim, a gente pensa sempre na parte ortopédica, muitas vezes, né? Na parte psiquiátrica, geralmente é o quê? Síndrome de burnout? Seriam ansiedade? Richard, deixa eu complementar essa pergunta do Danilo, que é o seguinte. A gente está percebendo que está tendo uma procura cada vez mais abordando questões psiquiátricas, né? Uhum. Eu te pergunto uma coisa assim, com o seu entendimento, por que isso está acontecendo? É o mundo que está mudando? É a percepção? Os médicos estão fazendo diagnósticos novos? Está aparecendo patologias novas? O burnout hoje, ele até é meio questionado se é uma patologia ou se não é uma patologia. É uma coisa, então assim, a mim eu queria saber, juntando aí, fazendo um link com a pergunta do Danilo, essa sua percepção, por que isso está acontecendo? Os médicos estão mais eficazes? Ou as pessoas estão tendo mais problemas? Ou está tendo uma busca de uma coisa que é uma coisa que eu falei para você na tua aula, né? Que eu achava que era meio voodoo, a psiquiatria, né? Que eu não conseguia entender. Até que eu assisti a aula uma vez do Richard e eu percebi que eles são extremamente técnicos para fechar um diagnóstico. Não é, o cara... Não acho. É igualzinho na ortopedia, a mesma coisa. Sim. Então, eu queria saber se a percepção das pessoas, também falando aqui do previdenciário, é uma forma, vamos falar, mais fácil de falar, estou deprimido e, portanto, tentar buscar um benefício assim, não de forma tão não vamos falar assim de uma maneira ilícita, mas de uma forma menos objetiva. Menos objetiva, é isso, que é mas seria mais difícil de descaracterizar. Sim. É essa a ideia. Essa questão, putz, é uma questão que não tem uma resposta. O psiquiatra é assim, né? Depende, que não é advogado. Você coloca depende. Psiquiatra, para ver um caso, vai ter 5 opiniões diferentes, né? Apesar de a gente tentar ser objetivo. Mas brincadeira à parte,
Não existe uma resposta única para essa... Porque o que a gente vê hoje em dia? Uma epidemia de doença mental. Exatamente. Muito pior do que Covid, se você for ver, né? Isso é realmente uma epidemia, né? A prevalência... Eu estava outro dia na fila da farmácia, né? Para comprar... Acho que era antibiótico pro meu cachorro, né? Eu tava na fila e tinha 6 pessoas na minha frente. As 6 pessoas mais jovens do que eu. E dessas 6 pessoas, 5 estavam comprando antidepressivo. Uma coisa excepcional, assim. Isso é uma experiência, né, inacreditável. E por que disso, né? Então essa questão vem sendo levantada há bastante tempo, porque isso acontece no consultório, no hospital e na perícia médica. Então, tudo está trazendo para essa área, né? E eu vejo isso como uma conjunção de fatores que eu poderia dizer que são basicamente... primeiro, né? A gente, hoje, uma coisa que você falou, Jonas, que é verdade, existe uma atenção maior à saúde mental. Então, por um lado, lembra quando você se formou na faculdade, como que era a saúde mental na faculdade, né? Em geral, extremamente deficitária nas faculdades e tal. Hoje não, hoje existe as pessoas estão olhando para isso, né? Então, quando se olha para alguma coisa, obviamente você vai ver alguma coisa, né? Você vai achar, né? Então, existe mais diagnóstico, sem dúvida. E mais diagnóstico não só porque tem mais casos também, mas porque eu vejo também que alguns critérios diagnósticos foram se afrouxando. Então, você tinha um sarrafo super alto aqui, alguns anos atrás, e esse sarrafo foi sendo baixado. Vou dar um exemplo para vocês. Pelo DSM, que é a classificação diagnóstica da Associação Médica Americana, né? Psiquiátrica Americana, o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, DSM. Você tem que ter 15 dias de humor deprimido para já preencher um critério para depressão. Antigamente, para você falar que alguém era deprimido, você precisava de uma coisa muito mais estrita, né? A imagem que a gente tem de uma pessoa deprimida dos anos 50 era a pessoa deitada na cama, sem conseguir sair, sem comer, emagrecendo, né? É uma depressão que hoje seria chamada de depressão grave. Mas você ampliou o espectro. Então, hoje você tem uma depressão grave, moderada, leve, você tem um transtorno de ajustamento, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, você aumentou o número de diagnósticos, você, de certa forma, diminuiu um pouco a especificidade dos diagnósticos, né? Então, você aumentou a sensibilidade. Isso quer dizer o quê? Você pega mais casos, né? Só que não necessariamente os casos graves. Você pega mais casos limítrofes também, né? Então, essa é uma segunda coisa. A terceira coisa, a gente vive uma época em que você tem um estressor ambiental excepcionalmente grande, né? Que é comparável, por exemplo, se você pegar algumas doenças mentais hoje em dia, elas têm uma prevalência, que é o número de casos que vão acontecendo ao longo do tempo, semelhante a épocas de guerra em alguns lugares. Então, a gente vive, na verdade, uma transformação social muito rápida, muito intensa, com muita pressão em cima do mundo psíquico das pessoas. E aí vai depender muito de fatores pessoais, o adoecimento ou não. Mas o que você tem é que tem muita gente adoecendo também. Então você pega aí, né? Mais gente fazendo diagnóstico, um diagnóstico um pouco mais permissivo nesse tempo, e fatores psicossociais muito importantes, né? Tem também pessoas que falam de outras coisas. Então, por exemplo, a alimentação, atividade física, exposição a telas, outras coisas também que são fatores ambientais que também podem ter a sua importância, mas que, do ponto de vista mais científico, do que realmente acontece com uma correlação científica bem clara, você ainda não tem exatamente todos esses fatores mapeados. Então, sim, e aí a perícia médica acompanha isso tudo. E se você pensar hoje, né, que essa questão social que pressiona muito, né, ambiental, que pressiona muito o mundo psíquico das pessoas, está extremamente presente no trabalho. Uhum. Teletrabalho, no trabalho, na mensagem por WhatsApp, na pressão social, na notícia, em tudo, né? Assim, então é uma coisa que acompanha. E aí você vai ter maior adoecimento. E aproveitando, né, Danilo, respondendo a outra parte da pergunta,
Eu acho que existem uma das maiores dificuldades na perícia psiquiátrica é estabelecer nexo. Que eu entendi agora dentro do que você falou. Tem uma questão que acontece de forma ambiental e o trabalho ele não está fora do ambiente. Não. Para separar isso deve ser algo muito complexo. Exatamente. Como é que você faz isso? Putz, aí é que tá, né? Aí que é o X da questão, né? Então você tem uma questão ambiental ampla e o trabalho também está lá dentro. Que outros fatores que levam a esse adoecimento? As questões pessoais de personalidade do indivíduo. Então, se você pensar, por exemplo, numa geração atual que está no mercado de trabalho, né? Como que essa geração foi criando a sua própria personalidade? Né? Que elementos culturais estavam presentes, por exemplo, quando a gente era criança e que está presente agora? E como que isso influencia? Então, aí isso vai determinar um pouco da resiliência desse indivíduo, do quanto que ele aguenta, do quanto que ele é possível dele trabalhar aquilo, de quanto que ele recebe aquilo, elabora aquilo e consegue não adoecer, né? Então você teria aí o fator ambiental, o fator da resiliência pessoal, da personalidade e também fatores externos, né? Então, por exemplo, uma coisa é você trabalhar num telemarketing que você tem 15 minutos para ir no banheiro numa jornada de 8 horas. Outra coisa é você trabalhar, por exemplo, online da sua casa, no interior, que a gente estava comentando, no interior lá, num lugar gostoso, que você pode tomar um café, fazer um xixi, você tem o seu tempo de relaxar. Então, essa coisa também da pressão social, da pressão ambiental também é importante. Às vezes aquela mesma pessoa aguenta até certo ponto e depois de um certo ponto ela não aguenta. Então, como que a gente vai trabalhar isso, né? Pensando em determinar ou não nexo de causal ou concausal, né? Aí que tá, aí entra uma dificuldade, porque você tem que avaliar, na verdade, esse indivíduo, né? Quais são os indícios da capacidade desse indivíduo em lidar com o ambiente. Você tem que avaliar o ambiente, o quanto esse ambiente está fora de um padrão aceitável de trabalho. E aí você tem que correlacionar essas coisas, né? Então, quem fala que estabelecer nexo em psiquiatria é fácil, é que não estabelece, né? Exatamente. O que eu ia falar, não, só para falar assim que lembrar que trabalhar não é tirar férias, né? As pessoas estão muito associadas a isso, que trabalhar é um sofrimento. Tudo bem que a palavra trabalho vem lá de trás, associado assim a uma penitência, mas hoje não. Nós temos que saber que nós temos, como o Richard falou, aquilo que é dentro de um normal para aquela situação de trabalho. Sim. E aí tem os outros fatores. Então, todo o trabalho tem uma certa cobrança. Você tem metas, você tem tudo que você está trabalhando, obviamente. Então, é dentro do normal. Dito normal. E aí, os outros fatores que o Richard estava comentando, que essa é uma discussão muito comum nas varas trabalhistas, né? Eu já trabalhei também em vara trabalhista, tinha deletado isso da minha cabeça no interior, né? Boa experiência. Você viu que foi uma coisa marcante, né? E que tinha muito dessa discussão, até que ponto que aquele ambiente era fora do comum ou não. Eu me lembro de um caso que eu fui fazer numa empresa, e aí o juiz pedia a vistoria ambiental, né? A vistoria da empresa e tal, e eu fui fazer, né? Psiquiatra fazendo vistoria de local de trabalho, mas tinha aquela demanda. E a grande questão era o seguinte, aquele local de trabalho era um local que propiciava mais estresse ou não para a pessoa? E a grande alegação da parte era que aquela pessoa ficava sendo filmada diuturnamente lá o tempo todo, e isso é um fator de estresse muito grande. E eu lembro que eu sentei na cadeira da pessoa e eu olhei e realmente era um ambiente, assim, opressor, assim, era uma câmera na frente, assim, sabe? Acho que a pessoa não podia nem limpar o nariz, sei lá, né? Então era realmente, fazia sentido aquela alegação da parte de que aquele lugar de trabalho era insalubre psiquicamente para a pessoa, né? Só que isso é muito subjetivo, né? Pode ser para mim, mas pode não ser para o Jonas, pode ser para você, sei lá, né? Uhum. Então entra uma subjetividade que, se você também entrar só no subjetivo, eu me lembro uma vez que eu fui fazer nessa vara do trabalho também, que era assim, era um caixa de mercado. E a alegação dela era o seguinte, eu fiquei com realmente um estresse forte, importante, porque se faltasse R$10 no caixa, eu era responsabilizado. Mas esse é o trabalho de um caixa, né? Então, assim, não tinha nada fora. Você vai ser responsabilizado. Como você vai ser responsabilizado, né? Aí poderia se ter uma certa discussão.
Mas aí você entra num campo de subjetividades muito complicado. E aí você se afasta da técnica. E esse se afasta da técnica. Dentro dessa ideia da técnica, eu me lembro certa vez numa live com o Jonas, a live no Instagram, o Jonas ele falou para mim me corrige, Jonas, eu adequo aqui a minha pergunta, que geralmente quando você vai avaliar nexo de causalidade, você utiliza acho que os critérios do Simonin. Sim. E aí você trabalha meio que uma espécie de excludente. Você vai identificando os fatores que não são para validar aquele que de fato é. Na psiquiatria, então, acontece mais ou menos nesse sentido. Você tenta afastar esses aspectos pessoais, a própria resiliência da pessoa, e na medida que tudo isso está afastado, aí você consegue falar, bom, só sobrou isso aqui. Sim, seria mais ou menos isso? Se a isso? gente pensar numa coisa assim mais sistematizada, a primeira coisa que a gente vê é se existe uma doença ou não. Uhum. Porque existe uma diferença muito grande entre uma doença e características psicológicas. Uhum. Então vamos supor, o indivíduo chega e fala, eu estou com depressão por conta do meu trabalho. A primeira questão que salta na perícia é, isso é depressão mesmo ou não? Uhum. Infelizmente, no nosso meio, a gente tem uma falha diagnóstica muito grande. Então, como eu falei para você antes, o diagnóstico é muito aberto. Esses critérios diagnósticos, eles são muito abertos. E muitas vezes o médico não é familiarizado com o universo de perícia, isso psiquiatras e não psiquiatras, eles fazem diagnósticos um pouco imprecisos. Então, por exemplo, não é incomum, acho que todo mundo está assistindo, vai já ver um caso, né? Eu fiquei deprimido por causa do trabalho. Tem lá um F32, né? CID-10, F32, depressão. Primeira coisa, assim, é depressão mesmo ou é uma reação ao trabalho? Se é só por causa do trabalho, não é depressão, porque tem uma causa ambiental levando aquilo. Seria uma outra família de diagnósticos. Seria a família dos diagnósticos do F43 para frente lá. Então, é depressão mesmo? Porque a depressão mesmo tem características. E quais são as características? Então, como médico e como perito, você vai ver se a pessoa tem aquelas características que te fazem um diagnóstico de depressão. Tem muita gente que chega num médico, eventualmente de convênio, não falando mal dos convênios, mas assim, numa consulta rápida, feita por um não especialista, senta lá e fala assim, olha, doutor, eu tô aqui hoje para pegar um atestado porque eu não aguento mais minha chefe, meu trabalho. Você tá assim há muito tempo todo, tá terrível. A pessoa sai com um atestado de depressão e com um antidepressivo na mão. Infelizmente, eu acho que qualquer pessoa vai lembrar de um caso desses, né? E isso não é uma boa prática. Uhum. Por quê? Porque você precisa fechar... É uma doença. Se você dá esse diagnóstico para todo mundo, você não está dando para ninguém, né? Porque você está tirando, na verdade, o potencial desse diagnóstico de ajudar aquela pessoa, de ser tratada e de receber benefícios em relação àquele diagnóstico, né? Quantos clientes a gente não vê, quantas pessoas a gente não vê que têm quadros depressivos importantes e que são menosprezadas numa perícia oficial muitas vezes. Por quê? Porque, na verdade, o perito tem que separar lá 20 casos de F32, sendo que desses 20 casos tem 16 que não fecham o critério. E aí as pessoas, muitas vezes, vai passando por cima daquilo como um trator, né? Então, a primeira coisa é estabelecer esse diagnóstico de verdade. É isso. Por exemplo, F43, transtorno de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático exige um fator ambiental. Então, se você tem um estresse pós-traumático, existe um nexo de causalidade. Sim. Com o que é outro problema. Uhum. Então, pode ser um nexo de causalidade, por exemplo, uma separação conjugal em casa. Um assalto, cara. Com um assalto, com algo que não tem nada a ver com o trabalho. Uhum. Ou pode ser alguma coisa que aconteceu no ambiente de trabalho e aí caracterizando um acidente de trabalho mesmo. Uhum. Então, você precisa... A primeira coisa é isso, né? É separar. Daí a segunda coisa seria estabelecer realmente o nexo, né? Dentro da psiquiatria. E aí, você citou os critérios, né? Os critérios, eles são baseados numa medicina mais física, né? Numa coisa mais objetiva. Então, por exemplo, como que a gente estabelece que uma situação foi estressora o suficiente para causar uma doença? Isso é muito complicado e acaba sendo, de certa forma, subjetivo. A gente tenta objetivar isso da melhor forma possível. Como? Olhando a situação bom, então, por exemplo, está faltando R$10 no caixa daquela pessoa que trabalha no caixa do supermercado. E se ela não
se ela fechar o dia sem esses R$10, ela vai ser responsabilizada. Isso é algo fora de uma situação vivenciada por um caixa? Não, tá dentro. É difícil você estabelecer isso como um critério para uma eclosão de uma patologia. Pode acontecer? Pode. Você pode ter uma pessoa hipersensível que aquilo é muito forte para ela. Mas aí, qual é a carga, qual é a culpabilidade do empregador, qual que é o problema do trabalho, né? Aí é a mesma coisa. É uma propensão maior para... É uma propensão maior, né? Então, aí você fica sempre nessa coisa. A propensão, que seria a genética da pessoa, a personalidade do indivíduo e o que está acontecendo de fato. E separar hoje em dia o que é trabalho do que é vida pessoal é muito mais complicado, né? Cara, imagina para nós, então, advogados aí, você advogado que tá nos assistindo aí, cara, realmente chegam muitos laudos de psiquiatria, alguns realmente, e me parece, não sei se me corrija se eu estiver errado, mas alguns não têm ali o carimbo de psiquiatra, e talvez aí eu devo tomar um pouquinho mais de cuidado, porque talvez o diagnóstico não está correto ali. Sim. Né? Às vezes o cara vai, não, mas estou aguardando passar no psiquiatra e tal, mas já está com o diagnóstico ali de um médico do posto que às vezes não é psiquiatra. Preciso tomar realmente um pouco mais de cuidado nesses casos, né? Sim, porque a probabilidade daquele diagnóstico... Às vezes o médico fez aquilo lá, na verdade, para ajudar o paciente, ele não fez aquilo com uma má intenção. Mas o objetivo era diferente, né? E o médico ele tem pouca visão jurídica do que ele faz, né? Então ele não sabe o para que vai ser aquilo. Muitas vezes, né? Aquilo está sendo servido para uma outra finalidade que ele não fez aquele diagnóstico pensando nisso, né? E algumas vezes também o diagnóstico é errado. Eu acho que uma coisa que tem que se ficar atento para quem é o advogado que está lá na frente, né? É na coerência daquela história, né? E também pegar aquela história lá e entender melhor, né? O que está acontecendo com aquela pessoa. Então, pô, tá, você tá falando que você ficou assim por causa do seu trabalho, né? Mas antes você não tinha nada? Você já fez tratamento antes? Fez ou não fez? Ah, você passou num psiquiatra? Você tá aguardando? Por que você está aguardando quanto tempo, né? Você está tomando medicação? Essa medicação foi passada para um médico? O que ele falou do seu caso, né? E o que aconteceu no a seu trabalho? alteração, talvez, da medicação, que mostra que talvez não As está dando medicações efeito. estão sendo aumentadas, não estão? Quantos casos, né? Quando a gente fazia as avaliações pré-processuais, né? Sertralina 50 miligramas há 2 anos. A pessoa está estável. O perito vai ler aqui, porque o perito ele vai na objetividade. Eu estou te falando N milhões de coisas subjetivas. Então, aonde que a gente se agarra? Qual é a nossa boia para a gente não se afogar? É objetividade. E objetividade em psiquiatria é diagnóstico, tratamento, né? Relatórios, onde está acontecendo. E mesmo de situações estressantes no trabalho, você precisa, às vezes, de uma caracterização daquela situação mais objetiva para você conseguir dar nexo. Não é só pelo que a pessoa está te falando. Eu vou contar um caso que ainda fui eu que fiz lá em MESC e depois eu pedi pro Richard validar porque eu não tinha a mínima experiência, mas eu tentei enfrentar e eu lembro muito bem esse caso, era uma mulher que era policial, tá? Ela já tinha um histórico, na verdade assim, ela já estava aposentada, né? Mas ela queria ser aposentada por um acidente de trabalho. E aí e lá nos documentos médicos dela, já tinha um diagnóstico de uma patologia prévia. Ela já foi admitida, né, ou durante ali, ela tinha desenvolvido uma patologia psiquiátrica não relacionada com o trabalho, dela mesmo, né? Só que ela foi sequestrada. Foram assaltar ela, levaram pro cativeiro, viram que era policial, nossa, quase mataram a mulher. E dali para frente, ela desenvolveu uma piora clínica significativa. Então, foi nesse caso, que é um termo que a gente não existe lugar no mundo, mas com causa está muito clara. Ela tem sim, assim, já um diagnóstico, tinha lá, e ela não escondia isso. Mas que houve um agravamento claro, Sim. Aí é muito fácil de fazer, né? Você tem um fator estressante pontual, de uma intensidade que justifique o estresse, o estresse pós-traumático, entendeu? Exatamente. É muito claro. É diferente, tomei um
meu chefe me deu uma bronca. Pra criar um estresse pós-traumático, Exatamente. uma reação aguda ao estresse até vai. Que é aquela reação que você tem imediata, um ajustamento, entendeu? Agora, caracterizar essas outras coisas é bem complicado. Eu não queria estar naquele corpo ali. Na verdade, eu não queria. O que eu acho que o que o Jonas falou tá. Aliás, o Jonas é o melhor ortopedista psiquiatra. É? Ele manda bem de psiquiatria. Ele já falou aqui no podcast que faz tranquilo. Hein? Faz psiquiatria. Já. Mas assim, o que acontece é que o transtorno de estresse pós-traumático clássico é uma doença muito grave. Muito grave. Então, por exemplo, é uma patologia que você vê em vítima de terremoto, de sequestro, de tentativa de assassinatos e tal. Muito comum no meio policial, né? Eu até me lembro, desculpa, mas assim, de pegar outros casos, só de você pedir, me conta a sua história. Sim. Ela começa a contar a história, ela começa a fazer sinal de pânico. Ela começa a ficar sudoreica, taquicárdica, fica agitado, se arruma na cadeira, porque incomoda tanto ela, ou seja, ela somatiza a doença. Começa a reagir. O corpo fala, né? O corpo acaba falando. E essa leitura, acho que é esse ponto que o Jonas falou é fundamental. Isso é uma objetividade na psiquiatria. Então, por exemplo, você pode... mais do que qual é a sua história, é como você conta a sua história. Uhum. Então, às vezes, para o psiquiatra, a forma é mais importante do que o conteúdo. Então, por exemplo, isso que o Jonas falou. Né? A pessoa, você vê a somatização daquela pessoa quando conta aquela história, você vê o impacto emocional daquilo. Poxa, isso é um fator extremamente importante. E a gente tem isso em outras áreas da psiquiatria, né? E isso interfere muito como a gente percebe o caso da pessoa. Nosso treinamento é meio para isso, né? Para perceber, na verdade, como aquilo é contado. E o duro é que você não consegue se livrar desse treinamento, né? Eu tava comprando um carro nos últimos tempos, aí eu ia lá conversar com o vendedor do carro, eu falava, não, esse cara tá mentindo. Não sei porquê, mas isso aqui não tá bom. E eu não conseguia comprar carro nenhum. A gente tá sendo analisado, hein? Nós estamos sendo analisados. Hoje eu tô de folga, mas assim... Aí você mata uma dúvida que todo mundo tem. Assim, a sociedade, de forma geral, quando vai conversar com um psiquiatra, fala, cara, esse cara ele sabe o que tá acontecendo aqui dentro. Exatamente. Esse cara sabe o que tem aqui dentro. É que, na verdade, quando a gente tá conversando aqui assim, né? A gente tá sendo espontâneo, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando o cara quer te vender um carro, ou quando o cara tá numa perícia e ele tá mentindo, ele tem que fazer uma força para aquilo. Ele faz uma mobilização de energia para aquilo, ele tem sinais de que ele tá fazendo aquilo. E é aí que a gente pega. Uhum. Aqui, isso é interessante. Deve ser um bom jogador de pôquer, hein? Não, se você pegar como que é estressante mentir. É estressante. Por que policial deixa o cara ficar 24 horas fazendo interrogatório, sai um, entra outro e repete a mesma palavra, conta a sua história de novo, conta a sua história de novo. Chega uma hora, o cara não aguenta mais mentir. Estresse. Uma hora ele solta. Um elemento em perícia psiquiátrica, que é um elemento super importante, por uma coisa que a gente falou aqui no começo, que é muito subjetivo, né? De simulação. Simulação, né? Existe esse elemento, tá? A gente tá sempre de olho. E uma das coisas que a gente faz para pegar a simulação é demorar a perícia. E aí conversar bastante e tal, porque daí a gente vai vendo esses sinais aparecerem, né? Esse estresse do mundo psíquico aí surgindo, né? A não ser que a pessoa seja muito fria, muito, né? A perícia tá demorando demais, o cara acha que tá indo bom pra ele, na verdade não. Às vezes não. Exatamente. Tá Então aquela crítica da perícia de 5 minutos, às vezes é bom. Na psiquiatria, eu já percebi que é. Não, pra você ter ideia. Tá 40 minutos dentro, foi, tá pegando. Uma outra coisa dos relatórios, que é aquela história que o Richard falou que a gente pergunta tudo lá, é porque assim, você acha que eu consigo fazer um diagnóstico psiquiátrico em 10 minutos, meia hora que eu tô conversando com o cara? Não consegue. Muitas vezes o psiquiatra manda voltar para reavaliar e aí sim, depois é que ele estabelece um diagnóstico definitivo, ele faz alguma coisa provisória. Então que você pega aquele relatório lá que pegou do convênio, que a primeira vez que foi no pronto-socorro, você acha que fez um diagnóstico? Não tem sentido isso. E se o perito ainda, ele pega esse diagnóstico e ele examina o caso e vê que não tem nenhuma alteração significativa e tudo, ele provavelmente vai dar um parecer negativo para aquele caso, né?
O prontuário médico me parece que para você, assim, na psiquiatria, acho que é bem interessante, né? Um documento, acho que bem importante, assim. Acho que vai revelar muita coisa mesmo, né? Eu acho que é o documento mais revelador, Uhum. porque o relatório médico, o atestado médico, ele tem vieses. Uhum. Né? Às vezes o médico faz aquilo meio que pressionado numa determinada situação, que não está exatamente dentro do convencimento dele do caso. Uhum. Né? Porque a relação médico-paciente ela é complexa, né? Ela é uma relação que exige confiança de uma das partes, exige que as duas partes estejam lá meio sincronizadas, né? Então, muitas vezes o médico nos atestados, ele pode vir a forçar um pouquinho a barra, às vezes, de uma incapacidade, alguma coisa assim. Não são todos, não é toda a situação, mas isso acontece. O prontuário não. O prontuário é algo mais solto, né? A pessoa anota lá. Está bem hoje, estável. Próxima consulta, vem buscar o relatório, né? Depois é o relatório. Está quadro, refratário ao tratamento, né? Então você fala, oh, não está batendo aqui as coisas, né? O prontuário médico, ele é um documento que ele é ao longo do tempo, né? Então ele te dá um panorama daquela evolução clínica. E para a psiquiatria, você não tem um raio-x, você não tem... Né? Aquilo é o que as pessoas foram vendo ao longo, às vezes, de anos, né, daquele indivíduo, né? E aquilo e realmente nos casos que são casos de pessoas que realmente estão necessitando, isso geralmente está muito claro no prontuário, né? Então, se você pensar em hierarquização de documentos, Prontuário. o prontuário está lá em cima, que seria para os advogados, na pirâmide de Kelsen, né? Seria a Constituição Federal, ou seja, É o topo. É o topo ali da pirâmide, que é o que ele mais se busca lá. Você falou isso, certa vez eu atendi uma cliente, né, que ela alegava um problema psiquiátrico, dificuldade de sair de casa e tal, acho que era um quadro de depressão, se não me engano, acho que uma depressão um pouco mais avançada, e a pessoa não conseguia se relacionar socialmente. E aí eu pedi o prontuário médico, né, eu sempre, hoje tomo muito cuidado, né, com os benefícios por incapacidade, porque senão pra gente, pro advogado, gera muito custo operacional, né, vai ficar um ano e meio acompanhando um processo, eu falo, não, traz o prontuário, deixa eu dar uma olhada, eu já aprendi que aqui eu tenho elementos que me ajudam ou não. Sim. Fui ler o prontuário, né? Embora não é um trabalho muito fácil, né? Compreender ali. Sim, mas eu olhando ali e tal, e aí certa vez, num atendimento lá, a moça, dentro desse período que ela dizia que não conseguia ter relacionamento social, aí tava lá, né? Que ela tava bem, tava inclusive, acho que não tava trabalhando, tava indo de final de semana pro forró e tal. E aí eu olhei assim e falei, cara, isso aqui não tá batendo com o laudo, assim, não tem um problema, acho que a pessoa que tem um problema psiquiátrico pode eventualmente acontecer e talvez até exista sim a situação de incapacidade, mas não tava conectando com a história dela e com o laudo. Eu falei, não, peraí, poxa vida, aqui eu... Você imagina o perito vendo isso rápido lá, não vai isso? Olha que interessante. É complicado. O que nós estamos criando? O que nós estamos criando? Falei, não vou entrar nessa, não vou. O que nós estamos criando? Aliás, obrigado, foi vocês que me ajudaram realmente claro a fazer essa avaliação, senão eu teria entrado numa fria. Porque todo o discurso e o relatório me levava a fazer o caso, coisa, né? a fazer o caso. E aí a pessoa ali tal, com aquele semblante de dificuldade e tal, de sofrimento, mas aí eu vejo a documentação e falei, poxa, aqui muda um pouco, né? Muda, né? E assim, não que uma pessoa que está deprimida não pode ir num forró, não pode fazer alguma coisa, mas o prontuário, ele vai te revelar muito mais do que isso, né? Então, por exemplo, está bem, foi no forró, conduta, medicação mantida, medicação baixa, mantém mais 4, 5, poxa, que elemento objetivo você tem lá para justificar uma piora, né? Então, assim, e o prontuário também te ajuda muito no nexo de causalidade. Quando existe esse nexo e ele é importante, ele muitas vezes está no prontuário. E é relatado já no primeiro atendimento, né? Às vezes no primeiro. E, aliás, é a causa de busca do tratamento médico. E daí você vai ler lá o que o médico colocou e muitas vezes ver se aquilo bate com o quadro, por exemplo, de estresse pós-traumático, que você sabe como fazer aquele diagnóstico. Então ele coloca lá, às vezes, os critérios diagnósticos estão lá escritos. Não está conseguindo dormir à noite, sonha com o ocorrido, né? Reviviscências, lembra daquilo, tem palpitações. Aí você vê a medicação que eles falam, não, isso aqui tem sentido, tá lá, tá bonitinho, tá redondinho, né? Então o prontuário ele é fundamental. E aí a gente cai numa parte que é realmente a questão do prontuário, porque às vezes o prontuário ele é muito bem feito, ele ajuda muito o paciente, às vezes o prontuário é mal feito,
E essa pessoa não está bem mesmo, só que aquilo não está no prontuário. Uma vez eu pedi um prontuário para um paciente com uma esquizofrenia e era um tratamento de 5 anos. Foi lá no Juizado Federal. E era uma página. Sim. Data do lado. Medicação. Data, medicação. Data, medicação. Você não conseguia extrair nada do prontuário, né? E a gente aprende na faculdade de medicina que você tem que fazer um prontuário, que é uma falha também do médico, não ter um prontuário bem feito, mas isso nem sempre acontece no nosso... É comum prontuários não tão adequados. O prontuário ele não precisa ser uma coisa, assim, uma bíblia escrita lá, né? Mas ele tem que ter algumas informações fundamentais, né? Qual que é o diagnóstico, qual que é o tratamento, qual que é o prognóstico, né? São coisas que qualquer um aprende no primeiro ano da faculdade de medicina, né? Mas nem sempre isso acontece também, né? E acho que isso aí é uma dificuldade tanto para o perito quanto para o advogado, né? Porque aí eu acho que o advogado poderia tentar, na verdade, nesses casos, coletar o máximo possível de informações, né? Não só daquele prontuário, mas de outros atendimentos, de outras passagens em serviços de saúde, né? Às vezes, por exemplo, o prontuário está ruim, mas ele fala, mas eu vou sempre no pronto-socorro tal. Porque daí o meu médico falta a receita, eu vou pegar lá, pede prontuário do hospital tal, dá uma olhada. Às vezes o médico lá escreveu alguma coisa melhor, né? Já tem isso há tantos anos, não melhora ou melhora. Um prontuário de emergência até da psiquiatria é até interessante, porque é um médico que muitas vezes não tem uma relação com aquele paciente. Então ele vai olhar aquilo de uma forma muito crua, né? No sentido de pré-conceitos, de pré-conhecimentos que ele tenha, né? E aí pode sair coisa interessante de lá também. Eu inclusive, participo de um desses Richard, de incapacidade, né? A ideia de incapacidade. A medicação, sobretudo acho que na área psiquiátrica, ela realmente mexe um pouco, né? A pessoa às vezes fica um pouco mais sonolenta, enfim, acho que alguns fármacos, eles realmente mexem um pouquinho com... Não sei exatamente o termo aí, mas acho que dificulta realmente um pouquinho mais para trabalhar. Isso é observado para fins de caracterização. O advogado trabalha muito. Vem sempre esquisito. O uso de tal medicação. Traz a bula, mostra que já é isso. Tal. Sonolência, não pode operar máquinas e tal, né? E pra gente isso interfere muito pouco. A não ser algumas medicações específicas, né? Só fazendo um adendo, eu acho que os 2 grandes desafios da perícia psiquiátrica previdenciária é estabelecimento de nexo e avaliação de capacidade. Sabe? De capacidade para aquele trabalho com aquela patologia, né? Porque a gente a gente conheceu, por exemplo, lá no estado, uma pessoa que trabalhou lá muitos anos, né? E que tinha um diagnóstico, ao meu ver, de uma esquizofrenia. E trabalhou anos super bem. Um ótimo funcionário, né? Então, assim, nessa questão de avaliação de capacidade, também existe, não é só um diagnóstico, que é uma prerrogativa de incapacidade, mas é um diagnóstico com prejuízo de funcionalidade. Isso que tem que estar sempre bem claro. O quanto que aquele diagnóstico impacta. E essa questão da medicação, então, é muito batida pelos advogados, mas é pouco considerada pelo mundo pericial. Por quê? Porque as medicações hoje em dia são muito mais modernas do que já foram. Então a gente traz um conceito de medicação psiquiátrica que vem da primeira geração de fármacos psicotrópicos, que era o famoso fenobarbital gardenal. Virou até uma coisa, né? Chamar o cara, os caras iam o gardenal e tal, não sei o quê. Por quê? O cara que tomava fenobarbital, ele ficava com muito sono. E essas medicações eram medicações sujas, entre aspas, quer dizer o quê? Que eram medicações inespecíficas. Então a pessoa tinha uma agitação psicomotora muito grande, davam esses remédios para o cara ficar sedado. Isso ficou na nossa cabeça, porque isso era o estereótipo do psiquiatra nos anos 50, né? Aquele remédio o cara ficava, né? Não conseguia nem levantar e tal. Isso foi mudando. Hoje em dia, por exemplo, eu não sei, que nem eu contei para você, você vai numa farmácia hoje em dia, 5 pessoas na sua frente estão tomando algum antidepressivo. E muito bem, obrigado, trabalhando full time, normal. Por quê? Porque são medicações que não têm um impacto nisso. Quais medicações que vão ter maior impacto? Então, aí você pensa em medicações mais fortes, no sentido de serem mais impactantes para o indivíduo com doenças geralmente mais graves. Então, antipsicóticos. Antipsicóticos, por exemplo, são remédios usados para esquizofrenia, algumas formas de depressão psicótica, transtorno bipolar, são medicações que influenciam muito a capacidade do indivíduo em concatenar o raciocínio ficar lento.
tem uma medicação específica que é muito usada para pessoas com psicose, que é a olanzapina, que é realmente uma bomba. A pessoa fica mesmo meio devagar, meio com sono. Você vai pôr essa pessoa para trabalhar, por exemplo, numa função de caixa, que ela não pode ter R$ 10 de débito no final, ela não vai conseguir. Ela tem capacidade só de tomar essa medicação. Pode ser uma incapacidade temporária, porque ela pode estar tomando aquilo porque ela teve um surto de um transtorno bipolar e fica bem depois e muda de remédio. Mas sim. Então, são só algumas medicações. E, em geral, medicações antipsicóticas ou estabilizadoras de humor. Antidepressivos já não. Essa coisa do, tomando uma sertralina, um escitalopram, e geralmente isso daí não impacta em nada. Não vai incapacitar. Mas, é claro, às vezes, por isso que eu acho muito interessante essa coisa da avaliação pré-processual, né? Porque um médico que olha um processo e a parte médica, ela pode falar, não, olanzapina dá muito isso. Então, não faz essa pergunta generalista. Pergunta, a medicação olanzapina sendo usada para, né, pacientes psicóticos, sabedora causadora de sonolência e tal, não seria um motivo de incapacidade para a função de caixa? Pô, aí tá um quesito legal, né? Porque não tem como o perito falar que não. Agora, as medicações causam prejuízo? Aí, qual medicação? Tá muito genérico. Não, muito genérico. Então, quanto mais técnico o quesito, né? Mais fechado. Ao ponto, mais fechado, ele tem mais chance de sucesso, mais bem feito, né? Porque ele vai lá direto no ponto. Dificilmente um perito psiquiatra vai falar que uma medicação olanzapina não te dá sonolência. Muito difícil. Oi, Jair, deixa eu falar uma coisinha aqui, só para colocar um pouco de fogo aqui na mesa, vai. Lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Você estava falando que a mulher lá que estava com depressão, aí dentro falou que ela foi no forró, e você falou assim, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, não quer dizer que ela não esteja incapacitada e não possa ir ao forró. Sim. Né? Inclusive, como conduta terapêutica. Sim. Em alguns, muito, né? E a pergunta é o seguinte, como você vê aqueles caras que vão descabelado, com abotoado, o botão com o sapato de cada cor, uma meia de cada cor. Isso é plausível de um cara em determinada patologia estar assim? Ou é completamente um absurdo, não tem como ser isso? Como falar assim, como é que o cachorro faz? Miau. Isso é esperado? O que você espera disso? Dentro dessa mesma linha ainda, o contrário, né? A mulher que vai bonitona, maquiada, Exatamente. unha pintada, interfere de forma negativa? Muito legal esse questionamento, e isso faz parte um pouco da avaliação da questão de simulação. Então eu falei que a primeira coisa que a gente faz é fazer uma entrevista longa. A segunda é ver esses sinais que sugerem, que podem sugerir alguma produção deliberada de sintomatologia, né? Existem algumas coisas que a gente nunca esquece. Por exemplo, quem é você? Né? Existe uma regra assim, que chama regressão mnemônica de Ribot. O que é isso? A nossa memória é como se fosse uma cebola. Então, o lado de fora é o que a gente comeu hoje de manhã. O lado de dentro é a língua que a gente fala. O lado de dentro é quem a gente é. Qual é seu nome? E a pessoa fala, não sei. É a perícia de 5 minutos. Só que ela entendeu a pergunta. Para ela perder quem ela é, ela não teria ainda entendido a pergunta que ele fez. Quem é você? Exatamente. Ela não teria que responder nada. Existe um negócio que chama fenômeno das para-respostas, que é síndrome de Ganser o nome. Então, eu te pergunto, qual é o nome disso? Você fala... Vassoura. É um balde. Olha só que interessante. Você sabe que isso aqui é um copo que serve para guardar água. Quando você fala, eu não posso falar o nome disso que é um copo. Então, o que serve para guardar água? É um balde. É um balde. Você mostra uma cara. Então, lápis. Quantas patas tem um cachorro? 5. Então, na verdade, é um fenômeno que acontece muito em simulação. Pode acontecer também em alguns casos muito graves de psicose e encarceramento prolongado também. Mas, assim, são indícios já que a coisa não vai bem naquela perícia, né? Então, esqueci meu nome, por exemplo, é um que a perícia acaba rápido, porque você já sabe que... E, às vezes, o que dá pena. Eu vou falar uma coisa que me deu pena já, de eu ver. Eu vi essa situação acontecer,
Foi uma situação, infelizmente, mal orientada pelo profissional que estava levando o caso, que foi assim, do tipo, olha, não responde nada, porque senão, né? E a pessoa talvez tivesse um quadro realmente importante, mas começou com essa situação e o perito negou na hora. Eu estava acompanhando lá e eu vi, e depois eu vi, e pela minha avaliação de fora, eu vi que a pessoa tinha alguma coisa, mas só o fato de entrar nessa seara a perícia, quando você está lá como perito, existe uma coisa que se chama de relação transferencial e contratransferencial, é um termo psicanalítico. Transferencial é o seguinte, a pessoa que está na sua frente, como ela te vê? Se ela está te vendo como um pai, como um médico, como um carrasco. E contratransferencial, o que você sente daquela relação quando você é o perito? Então, quando você sente que a pessoa está mentindo para você, se você não estiver muito atento, o perito começa a ficar com raiva do negócio. Ele começa a falar, pô, parece que eu sou palhaço, o que eu estou fazendo aqui? E, em geral, aquilo termina rápido e não termina bem pro litigante, lá para a pessoa que está sendo periciada, porque, em geral, aquilo não é avaliado com mais profundidade. Então, se a pessoa já chega falando que não sabe o nome, mentindo o nome, ou mesmo, que nem essa coisa, né, de você chegar com um sapato de cada cor. Pode acontecer? Pode. Às vezes você vê, aqueles moradores de rua psicóticos com turbante, com não sei o quê. Mas assim, vai ter um sinal claro que a pessoa, né? Aí isso aí você não precisa nem fazer PC, você olha de longe, né? Agora, uma pessoa relativamente normal que chega... Uma vez eu fiz uma perícia que a pessoa chegou com uma boneca na mão, né? Assim, obviamente, né? Assim, com uma questão de querer empurrar uma situação e tal. Então, são situações que não devem ser feitas, assim, não devem ser orientadas nunca, porque só prejudicam a pessoa. Porque o perito, ele é isso que o João está falando, a gente sabe, né? A gente vê... Você está sentado lá com o perito no juizado federal, você vê 20 casos numa manhã. Você faz isso todo dia. 10 anos. Há 10 anos. Não vou te engarrar. Não vai. As chances é muito pequena. Você chega lá e aí o pessoal fala que não lembra o nome, poxa. Esse fenômeno aí da metasimulação, que é o nome técnico, né? Que é essa exacerbação de sintomas. Então isso é muito prejudicial, principalmente para peritos menos experientes. Exato. E como nós estamos numa fase da medicina que tem muito profissional jogando no mercado, exatamente, cada vez vai chegar mais profissional despreparado na perícia, porque é um caminho fácil, entre aspas, né? De começar, mas... De fazer uma coisa bem feita. E esse cara, quando ele, pela falta dessa experiência diária, de conteúdo, ele vai começar a ver o quê? Ter essa interferência dessa troca. E, na verdade, ele está doente. Só que ele começa a exagerar tanto que o perito desqualifica. Que o perito já desqualifica. E ele não percebeu que é uma metasimulação, ou seja, ele tem um problema sim, poderia estar incapacitado sim, mas levou a esse fenômeno que fez o cara negar por causa disso. E isso aí não é por maldade, não é por maldade, é por, entre aspas, incompetência, desconhecimento técnico da coisa. Às vezes a pessoa entende que quanto mais ela fala que tá mal, aquilo vai ser favorável para ela. Quase que um grito de socorro, assim. Quase um grito de socorro. E é o que exatamente o Jonas falou. O perito jovem, ele tende tanto a desqualificar a pessoa que tenta forçar que tá mal, quanto desqualificar a pessoa que aparenta estar bem. É o que você falou também. A mulher bonitona, isso é avaliado de forma assim... Acho que não. Essa coisa, a gente tem que tomar um certo cuidado para não chegar num ponto de preconceito, né? Exato. Você olhar para a pessoa e falar, poxa, a pessoa fez a unha, a pessoa tomou banho, então ela tá bem. Pelo amor de Deus, né? Isso mas existem situações periciais em que isso acontece. Existem situações periciais, como eu acho que foi bem colocado pelo Jonas, exatamente assim, o perito mais inexperiente, ele cai nessas. São pequenos, assim... armadilhas das perícias, sabe? Eu acho que tanto você desqualificar o cara que tenta forçar, quanto desqualificar... Tem gente que vai na perícia e teve um caso que eu fiquei sabendo esses dias, uma pessoa que teve que ir alguém da família junto na perícia, porque era uma pessoa portadora de uma psicose, mas que queria trabalhar de qualquer jeito. Então ele chegava no perito e falava, eu tô ótimo, doutor, eu tô bem, tô batendo bola. E ele tava mal, na verdade, em casa, e o perito do INSS, que não era psiquiatra, dava alta para ele. Não, beleza. E ele, o chefe falava que ele não podia trabalhar, os colegas de trabalho falavam que ele não podia trabalhar, a família falava que ele não podia trabalhar porque ele tinha um delírio lá.
Só que rapidamente, no contexto pericial, falando que estava bem, chegando, ele se vestia bem, ia bem para a perícia, o perito não pegava nada. Então, acontece a coisa dos dois lados, né? Dos dois lados. Mas essa coisa da simulação realmente é uma coisa que, quando você percebe que está acontecendo lá naquele contexto, é uma coisa que traz um sentimento muito ruim para o perito. E se o perito não estiver atento aos próprios sentimentos e não for um pouco mais experiente, a coisa vai andar mal. Assim. Isso é importante porque, enfim, assim, não vou te dizer que o advogado orienta ou não a fazer isso, eu imagino que, na maioria, o advogado vai realmente orientar a fazer a forma correta, né? Pelo menos a maioria dos advogados que eu converso, né? E até no meu canal eu falo um pouco sobre isso, né? Nós gravamos um curso também que eu falo mais ou menos sobre isso, para que a pessoa realmente seja o mais sincera possível, porque facilita muito o trabalho do perito, né? Ele vai conseguir realmente detectar a situação real. Pensando aqui agora na questão porque a gente está falando de incapacidade, e aí, no caso da aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, tem aí o critério da incapacidade, então, permanente, né? Sim. Quando você vai definir ali que é uma aposentadoria por invalidez, o critério tempo, ele é fundamental para você dizer realmente se não há uma recuperação, ou há casos que a gravidade, independente do tempo, é suficiente para você dizer que é irrecuperável? Essa pergunta é super interessante, né? Porque existe uma coisa meio informal, assim, meio, depois de 2 anos, você considera, né, uma coisa meio que todo mundo fazia e tal. E em psiquiatria isso não bate muito. Por quê? Porque, assim, por exemplo, a pessoa vai ser aposentada por invalidez, por incapacidade permanente, por uma depressão, por exemplo. A gente sabe que a depressão é uma doença potencialmente reversível em 95% dos casos. E por que tem tanta gente deprimida há anos? A grande parte desses pacientes são pacientes que não receberam um cuidado de ponta, de primeira linha. Então, por exemplo, você sabe que com uma associação de antidepressivos, com um tratamento multidisciplinar, com uma psicoterapia e tal, a pessoa tem uma tendência grande de se recuperar. E você entra no seguinte ponto: tudo bem, mas o cara está lá no posto de saúde tomando a sertralina dele. E ele chegou no máximo da sertralina. E aí, ele está incapacitado ou não? E aí eu já vi gente falando das duas coisas, falando que cientificamente ele não pode ser considerado incapacitado porque ainda existem possibilidades de tratamento. E eu já vi gente falando que, dentro do contexto dessa pessoa e das possibilidades de tratamento oferecidas para ela está incapacitada. Qual lado que deve ser contado? Aí é uma questão muito de cada caso é um caso. Né? Você pega um indivíduo, por exemplo, que tem condições financeiras, que está dentro de um serviço de excelência e não fez tudo que poderia ser feito lá, eu consideraria como uma incapacidade ainda com potencial de reversibilidade. Agora, às vezes você pega uma pessoa que está lá há 5, 6 anos, tomou tudo que tem no posto de saúde, não tem dinheiro para comprar remédio, não está conseguindo trabalhar e tal, eu consideraria uma incapacidade mais definitiva. Porque também depende do contexto pericial que você está avaliando. Né? A técnica, ela também é a técnica das possibilidades, que nem o câncer, por exemplo. Você fala, mas tem um tratamento no John Hopkins que tem 5 casos que reverteram, então você não pode considerar esse cara incapacitado porque ele tem um câncer. Mas no Brasil não tem. Então ele teria que ir para o John Hopkins, gastar $100 mil numa dose de medicação para tentar ter uma chance de melhorar. Então é tudo muito relativo. Por outro lado, se ele está tomando 20 miligramas de fluoxetina no posto há 6 anos, tem muito que se pode fazer no posto para esse indivíduo. Então, eu sempre avalio, primeira coisa, a doença e a gravidade. Uma esquizofrenia, por exemplo, é uma esquizofrenia chamada da forma hebefrênica. A esquizofrenia hebefrênica, ela começa no início da adolescência e ela é uma doença altamente incapacitante. Ela é uma doença assim, que tem uma desorganização de pensamento muito, muito acentuada e não tem nenhum tratamento realmente eficaz. Se a pessoa vem lá, né, para mim e tem um quadro de uma esquizofrenia hebefrênica, eu não vou ficar falando que tem que tomar um monte de coisa, porque eu sei que aquela patologia não tem reversibilidade. Se for realmente caracterizado, a pessoa traz para mim lá um relatório, faz acompanhamento no Hospital das Clínicas, começou o quadro há 1 ano e tomou de tudo já, foi internado não sei quantas vezes, eu sei que esse caso não vai bem porque eu conheço a literatura científica. Agora, um quadro de ansiedade dificilmente vai ser aposentado.
Por quê? Porque a ansiedade, ela tem picos, a gente sabe pela história da ansiedade que ela é assim. Ela piora, melhora, se faz uma terapia, melhora. E ela tem um grau de incapacitação muito menor, porque ela não mexe com a sua capacidade cognitiva, lato sensu. Ela pode mexer com a sua atenção, concentração, mas ela não mexe com a sua capacidade de concatenar o pensamento, de entender as coisas, né? Então vai depender muito da patologia. Não dá para você estabelecer uma regra. Tá 2 anos fazendo tratamento, não parou ainda? Tá incapacitado? Não. Tá 2 anos aí. E tem um outro agravante em psiquiatria, porque muitas vezes você fica bem e continua o tratamento. Porque você mantém o tratamento por algum tempo antes de tirar a medicação. Isso é uma prática que evita a recorrência da doença. Em geral, assim, você precisa manter o tratamento por um tempo para evitar que essa doença volte de formas mais fortes depois. Então, respondendo mais objetivamente, depende da patologia e depende da resposta clínica de cada um. Então, não dá para você estabelecer uma regra. De forma geral, quando você está com um cliente, se você vê que é um quadro muito arrastado, com muito impacto cognitivo, mental nessa pessoa e que já tratou com muitas coisas, é bem possível que você tenha um quadro lá de incapacidade definitiva. Mas se você tem um quadro que você vê que passou por um médico só, o tratamento não mudou muita coisa, o diagnóstico está no F32, F41... Tem muita coisa para ser Tem tratada. muito chão para dar ainda. E aí fica aqui uma denúncia, até da minha parte. Eu percebo muito, né, esse discurso de que o INSS não tem dinheiro e tal, a reforma se faz necessária em decorrência disso. Vocês devem perceber muito lá, pessoas, como você disse, que estão num tratamento médico, talvez inadequado, e muitas vezes é exatamente por falha da estrutura do lugar onde ele faz tratamento. Por outro lado, esse cara é bem possível que esteja assim incapacitado. Aí o que acontece? O Estado, aquele mesmo Estado que não dá saúde pro cara, vai ficar pagando benefício 3, 4, 5 anos. Quer dizer... E depois vai cortar o benefício. Isso quando não dá nenhum dos dois. O cara não né? tem qualidade de vida, Que é o pior. né, que é o principal, né? Quer dizer, não tem qualidade de vida, né? O cara aqui no ponto de vida, o homem, a mulher, enfim, não tem qualidade de vida, não consegue um tratamento adequado e fica recebendo benefício por anos, né? Enquanto na outra ponta diz que não tem dinheiro para poder cuidar. É uma má gestão da coisa pública e eu imagino que vocês devem perceber com frequência lá tratamentos inadequados. Nossa, é uma coisa que eu chamaria de kafkaniana, né? Porque assim, se você for ver, o cara, a pessoa, o indivíduo, né? O cara nesse sentido, né? Às vezes a pessoa tá num serviço que seria um serviço de excelência. Eu vou dar um exemplo, o CAPS. O CAPS, teoricamente, seria o serviço que o Estado provê de excelência para a saúde mental, tá? Não é o que acontece. Aí você vai ver lá, a pessoa não tem médico no CAPS, o tratamento está inadequado. Tá Falta remédio. Aí vai na perícia, o perito fala, você está com o mesmo remédio há 5 anos no seu prontuário aqui, não está melhorando? Então eu acho que na verdade você não tem nada, você pode voltar a trabalhar. E aí a pessoa ela confiou num serviço que estaria talvez trazendo o que é melhor de saúde, e aí ela confiou também no sistema previdenciário que vai excluir ela, porque o sistema se auto... em todas as pontas. Em todas as pontas. E eu já vi isso acontecer muito com paciente psiquiátrico, psicótico crônico em CAPS. Acontece muito. Então o tratamento está estabilizado porque o cara está estabilizado numa coisa, sabe assim, um banho-maria lá e não tá bem, mas não tá botando fogo na casa. E aí o perito mais inexperiente também, isso acontece muito, olha lá, fala, não, tá mantido o tratamento aqui, estacionou numa certa dosagem, fez um pouco de psicoterapia, fez um pouco de terapia ocupacional, mas não está fazendo mais, porque também o CAPS se desinteressa pelo caso, o caso não evolui, e aí tem alta. E é um paciente grave. Vou puxar uma experiência que eu tive ontem, bem fresquinha. Eu estava no IMESC ontem fazendo interdição. Fiz minhas perícias e depois eu fiz as interdições. Pra você ver como é importante a informação, o conhecimento da patologia que você está falando e isso está registrado de alguma forma. E a experiência do perito. Uma mulher, a esposa estava interditando o marido com quase 58 anos. Aí eu falei pra ela assim, ele é totalmente apático, né? Aquele cara clássico, com face, daquele jeito, né? Aí eu falei assim, mas quando começou a se estourar,
faz uns 10 anos. Eu falei, o que ele tem? Esquizofrenia. Eu falei, esquizofrenia, 10 anos, o cara com 58, começou com 48. Estranho, né? Normalmente é mais cedo. Aí você começa a tirar, você tem que... Vai no prontuário, não tem, não, no foi alimentado pelo advogado, esse negócio raso, não é objeto nosso fazer diagnóstico, né? Sim. Nesses casos de interdição, mas assim, a gente tem que ter lá, documentar. Até para avaliar a função. Mas quando você... Aí eu comecei a falar assim, mas a senhora tem certeza que só faz há 10 anos? Ela falou assim, não, doutor, é que eu tô com ele há 10 anos, eu sou a segunda mulher dele. E ele falou assim, ele fez tanto pelos meus filhos que eu não vou abandoná-lo. Aí ela falou assim, e eu falei, mas... Ela falou assim, agora, minha sogra me conta que sempre lá, desde a adolescência, lá para os seus 20 anos, ele já deu problema, por isso que ele não serviu o exército. Olha como mudou o cenário. Sim. Uma coisa que para mim não tinha lógica, apesar de você ver claro ali que ele né? pelo exame clínico dele, mas assim, se não é um cara tão experiente, e aí eu tô me gabando mesmo, que a experiência é uma coisa que é inegável, porque a gente fez muito, então eu acabo pegando. Aí você vai buscar informação lá atrás, é o que eu falei. Essa coisa tem que acabar, essa impressão que a gente é técnico, a gente não quer o mal do periciado, quem também está periciado, a gente só quer trazer uma coisa técnica, né? Porque essa visão que todos têm da gente, com perito, não é muito legal. E eu tô tentando desmistificar. Sim, claro. Assim, fazendo aí a meia-culpa, o advogado de fato, né, ele não conhece de medicina, né? A gente tem que reconhecer que a gente não compreende com profundidade a medicina, o próprio juiz determina um médico perito para identificar. Sim. O advogado muitas vezes não tem, né? Por isso que é importante realmente ter o assistente técnico, né, para poder auxiliar. Acho que essa jogadinha aí entre advogado e médico, fazendo a avaliação do caso e criando eventualmente ali a melhor defesa, acho que para o segurado, acho que vale muito a pena. Você é o exemplo vivo, né? Que foi treinado, mas você é um cara dedicado. Então, assim, qualquer um que seja dedicado pode chegar nisso, né? Obviamente que nunca você vai escrever como eu escrevo, como eu jamais vou escrever uma petição como você escreve. Não é que você seja dedicado. São noções, né? Exatamente, conceitos básicos. Conceitos básicos. O prontuário e vi que tinha coisas lá que não se casavam, né? A noção da coisa, assim, né? Não tratar qualquer caso como aquela, né, da mesma forma, né? Cada caso tem a sua... É aquele negócio que a gente falou, da análise personalíssima e contextualizada no ambiente, né? Exatamente. As experiências são assim, né? Você falou um momento atrás aqui, sobre a questão do telemarketing, né? O telemarketing, eu também faço direito de trabalho, e, cara, eu vejo, às vezes, em alguns atendimentos, quase que um grito de socorro mesmo, das pessoas que trabalham no telemarketing, falando, cara, me tira daquela empresa, eu não aguento mais trabalhar lá. Na verdade, duas situações, né? Alguns buscando uma rescisão indireta, então querendo sair da empresa, porque não aguentam mais aquela situação de estresse que eles vivem, e há aqueles que se afastam em decorrência, geralmente, desse tipo de problema, e a incapacidade assim dele está ligada exatamente à possibilidade de retorno. Exatamente. A possibilidade de retorno. Tipo assim, se eu tiver que voltar para a empresa, é exatamente aqui que está o meu problema. E aí se cria uma nova doença, né? Se cria a doença do afastamento. Porque pensa o seguinte, você tá com o sapato apertado, tá doendo seu pé pra caramba, você fica com aquele sapato, é meu sapato, é meu sapato. Você vai no médico, ele falou, vou te dar uma testada pra ficar sem sapato um tempo. Aí você fica sem sapato. Aí ele fala, ó, acabou o seu tempo, tá na hora de vestir o sapato de novo. Quem vai querer? E aí que tá. É uma bela metáfora, bem isso. E aí que tá uma coisa que o Jonas falou no começo aqui, que é um debate importante, né? Da síndrome de burnout. Até que ponto o burnout é uma doença se ela é reversível com a cessação da causa? É o sapato apertado. Então, eu tenho uma doença que é um sapato apertado, e daí como que você vai curar essa doença? Você vai ficar afastado o resto da sua vida? Ou será que o Jonas... Quando eu vejo você não pode voltar que você tem sintomas? Ou será isso uma adaptação a um trabalho? Né? Cara, como resolver isso do ponto de vista da perícia? Como é que vocês solucionam? Porque assim, você tá vendo que o problema da pessoa é quando tira o sapato, então, quando tá fora do trabalho,
ela realmente apresenta uma melhora, mas você identifica de forma clara que não tem como retornar. Do ponto de vista da perícia médica. De que sertralina que vai resolver esse sapato? Né? Você vai tomar um analgésico para não doer o pé? Continuar usando o sapato? Aposenta, né? Porque... Mas aí que tá. Aí, assim, você aposentadoria... Não dá, né? A aposentadoria seria por uma doença que a pessoa não tem escolha. Mas aí você tem escolha, né? E aí você fica numa situação, às vezes, alimentada pelo médico assistente, pelo médico dessa pessoa, né? De dar esses afastamentos. E numa situação sem saída, porque volta pro trabalho, dói, não pode sair do trabalho. E fica, né? E eu, quando atendo no consultório esses casos, eu falo do sapato. Eu falo, meu, é o seu sapato. Se você for se afastar por isso, você vai ficar a vida inteira afastado. Porque você não dá para esse trabalho. Uma vez eu atendi uma dona de casa que passou no concurso para carcereira, né? E ela não tinha perfil nenhum. Ela passou, depois que os filhos saíram de casa e tal, ela foi fazer um concurso público inteligente pra caramba, passou no concurso, né? Só que ela começou a trabalhar naquilo e você imagina, ela era uma pessoa de casa, uma pessoa que gostava de cuidar dos filhos e tal, e ela entra num ambiente de carceragem, num ambiente, assim, pesadíssimo, né? E aí ela vai pra perícia porque foi negado um afastamento dela, né? E era claro, assim, ela não dava para aquilo. Não era. A gente tem coisas que a gente não consegue fazer, né? Não, e aí o cara fica nesses afastamentos prolongados até uma hora que cessa, ele não consegue ser reinserido. Exato. Né? Ele perdeu o time, ele perdeu a capacidade adaptativa. Exatamente, porque ele sai do mercado do trabalho. Exatamente. Ele adquire um status de doente, que é uma coisa problemática também, né? Porque ele também começa a acreditar na própria doença, né? Uma hora o INSS vai cortar isso, porque vai falar, bom, né? Não vê lá uma incapacidade, a perícia não vai. E essa pessoa, na verdade, acaba sendo prejudicada por essa situação toda, né? Bom, eu ia te perguntar uma outra coisa aqui. Prontuário é o melhor documento, telemarketing, B42, a questão da depressão. Tem depressão que gera um quadro de incapacidade, mas me parece que alguns casos de depressão, eles são sugestivos da pessoa retornar para o trabalho, como forma, inclusive, de terapia. Terapêutica, né? Tem isso? Ou não? Acho que vai depender muito da depressão, né? Tem depressões e depressões, né? E vai depender muito da atividade que essa pessoa exerce, né? Mas, assim, existia muito esse conceito de laborterapia, né? Isso era muito comum aí antigamente, de trabalhar para melhorar de uma determinada situação. E isso pode acontecer, mas vai depender muito também de como que essa pessoa está, né? Tem alguns estudos que mostram que uma depressão leve, ela pode ser tratada de diversas formas, que não seja remédio, por exemplo. Ela pode ser tratada com só psicoterapia, com alterações de estilo de vida e tal. Tudo bem, mas uma depressão moderada grave já não vai dar. E o trabalho, na verdade, não vai ser curativo para aquela pessoa. Na verdade, vai ser prejudicial. Porque a pessoa não vai dar conta da demanda, ela vai queimar o filme dela, ela vai se sentir mal por aquilo. Então, cada caso é um caso. Em geral, o que é preconizado é o retorno no momento certo. Nem muito protraído, nem muito antecipado. É um momento assim que a pessoa... às vezes a pessoa perde um pouco da segurança em voltar a trabalhar, mas você, como médico, percebe que ela tem essa capacidade. Então, ela precisa voltar para readquirir aquela confiança nela mesma. É igual, né, na ortopedia, botar o pé no chão depois de uma cirurgia, né? Exatamente. Você vai no começo, dói, você tem uma muleta, mas tem uma hora que o médico chega e fala: a senhora vai ter que meter esse pé no chão. Como o Jonas fez com a minha Conheço essa história. Como ele fez com a minha sogra, que foi super bom. Ela não queria de jeito nenhum botar a perna no chão. Eu falava, mas ela não tava, né? Não tava nem aí pra eu falando. Um dia eu peguei, o Jonas me ligou, pus ele no WhatsApp, ele falou: a senhora tem que pôr esse pé no chão e tal. Ela ficou, tá dirigindo agora, inclusive. Então, isso é função do médico assistente, né? Realmente sentir essa coisa do momento de voltar, né? E aí eu acho que a gente vive também uma crise na medicina, assim, uma crise na assistência médica também. A gente tem essa coisa que a gente comentou, né, de
muitos médicos entrando no mercado com pouca experiência. Eu acho que gente enxergando a psiquiatria também como só uma forma de ter uma especialidade médica que não dá plantão, que é tranquila, que só você passa um remédio e tudo bem, sendo que a maior parte do seu trabalho é isso. Conversar com aquele indivíduo e perceber quando que aquele indivíduo já está melhor para trabalhar, mas está com medo, quando que ele ainda não está bom e precisa, quando que ele precisa de mais antidepressivo, ou quando ele não precisa de mais, ele precisa enfrentar o que ele está passando. E aí tudo depende mesmo de uma coisa de ser um bom médico também, né? Que eu acho que isso também a gente sente nas perícias. A gente sente muitas pessoas que estão perdidas. O médico fala, olha, vai lá que eu vou te afastar. A pessoa vai, ela vai fazer o quê? Tá falando que eu tenho esse problema e tal, né? E aí tem uma desconexão aí entre a assistência, a perícia, né? Geralmente são pessoas que não estão bem orientadas aí, né? Pensando mais uma questão talvez aqui interessante, polêmica, atual também, a telemedicina ela vem surgindo aí como uma possibilidade, então, para terapia e tudo mais. E aí fala-se disso em relação à perícia médica, há muito questionamento nesse sentido. Na área do Jonas, por exemplo, Impossível. Desassociado, não tem como ele não fazer eventualmente alguns exames físicos, né? A perícia, me parece, que boa parte dela é realmente, como você falou, essa conversa, né? Então, essa comunicação, e não só o que é falado, mas o como é falado, que é o que você colocou. De repente, uma câmera bem enquadrada, né? De forma que você consiga ver bem a pessoa. Você acha que isso traria para a psiquiatria muito prejuízo para a avaliação? Realmente não daria para fazer ou é possível? Bom, essa é uma discussão, como você falou, Eterna. polêmica, eterna e atual. Eu acho assim, eu acho a ferramenta de telemedicina muito boa para minha área. Eu atendo paciente do exterior, eu atendo paciente de outros estados, faço psicoterapia. Mas mesmo assim, mesmo com o atendimento, eu sempre gosto, às vezes, de ver a pessoa pelo menos uma vez ou outra. Agora, para perícia, eu acho inviável. E essa é uma opinião minha. Talvez aquele fenômeno de... Exatamente. Existe esse fenômeno da contratransferência, do que você está sentindo na hora, da raiva que você passa, ou da pena que te dá, que isso é muito importante para o psiquiatra, né? E tem uma outra coisa. Você tá lá, né? Uma pessoa te vende, você tá vendo, você faz audiência judicial, assim, né? Então é um método que tem uma confiabilidade aí de fraude e tal. Mas assim, às vezes outra pessoa na frente, às vezes alguém ouvindo aquilo. Nada paga, assim, a perícia psiquiátrica, ela depende muitas vezes de você e a pessoa sentados numa sala, só vocês dois. Porque é lá que você vai pegar essas nuances, da mão tremendo, da mão suando. Existe uma coisa, por exemplo, no paciente psicótico crônico, que é uma questão de alteração do afeto. Afeto é como a gente reage a um determinado pensamento. Então eu estou contando uma história engraçada, estou rindo, todo mundo ri. Esse é um afeto congruente com o meu pensamento, com o que eu estou falando. Se eu estou contando uma história assim, nossa, foi muito legal ontem que eu fiz tal coisa, sabe? Igor Cigano, da novela da Globo, né? Que nunca ria, né? Então, isso é uma alteração de afeto. E as alterações de afeto, que são alterações formais também, é muito difícil de você pegar à distância. Você até pega, mas você precisa daquele feeling, né? O Jung falava que quando você está com uma pessoa numa sala, você tem o seu consciente interagindo com o consciente da pessoa e o seu inconsciente interagindo com o inconsciente da pessoa. Então, você receberia informações intuitivas também daquilo. E eu acho que isso é o fino da perícia médica. Se você perde isso, você perde um elemento muito importante. Então, eu não me sinto... Já foi até... Quando eu fazia no João Mendes, assim, a juíza que eu trabalhava, uma vez ela me perguntou se eu faria e tal. E aí eu não fiz, tanto por convicção pessoal, quanto por uma determinação também do CRM, que vetou esse tipo de atividade, né? Então eu acho que não é possível, infelizmente. Provocando ainda dentro desse tema, Richard, há algumas discussões no sentido de que, para conceder o benefício, talvez seria possível, então, a realização da perícia à distância. Então, veja, para negar o benefício nunca. Eu não vou negar porque realmente eu não tenho certeza aqui. Mas eu já consigo ter certeza das características incapacitantes à distância. Seria quase uma perícia indireta, né?
quase, né? Então, por exemplo, se você tem um quadro clínico bem documentado, bem estabelecido, poxa, tá fazendo tratamento lá no CAPS, começou a semana passada, tem um quadro depressivo que começou há 2 meses atrás, chegou lá, o médico avaliou, tem uma avaliação bem bonitinha, e é aquela pessoa mesmo, e você tá olhando lá e ele fala, eu ainda não tô bem, tô tomando remédio, né? Que é um caso fácil, né? Não precisa de muita No coisa. estado, inclusive, eu tive Covid antes do ano retrasado e eu nem fiz perícia, por exemplo. Eles recebem um atestado, veio o teste positivo de Covid e te dão 7 dias, né? Uhum. Então, eu acho que seria nesse sentido, de coisas mais, num caráter até mais administrativo, né? Uhum. Administrativo, assim, de estar tudo bem colocado lá, afastamentos mais curtos, talvez, assim, afastamentos que são iniciais, pedidos iniciais, curtos, bem caracterizados, eu concordo. Uhum. Porque, na verdade, não é uma perícia desse grau de complexidade, né? Agora, para você manter um benefício que já vem há anos, para você aposentar alguém, para você, mesmo que seja positiva a aposentadoria, né? Uhum. Para você avaliar um nexo de causalidade, aí eu acho que não é possível. É exatamente igual para nós na área ortopédica, né? Alguns casos, eu não precisaria, em tese, fazer um exame físico direto, né? O exame direto do autor lá. Por quê? Tá no pós-operatório, que nem você falou da sua sogra, tá no pós-operatório imediato. Exatamente. Uma cicatriz. É óbvio, tem uma cicatriz, tem lá o raio-x mostrando, tem o raio-x pós-operatório, com data bonitinha. É inegável que ela fique capacitada. Passou aos 5, 6 meses, que é o tempo habitual, dali para frente eu já começo a duvidar. Eu preciso do quê? Do exame direto dela. Senão eu perco esse refinamento, né? Exatamente. Vocês acham que esse avanço tecnológico que a gente está tendo tende realmente a ir para esse caminho? Ou vai haver realmente muita resistência? E essa resistência seria talvez da própria medicina? Essa é uma boa pergunta. Talvez a gente tenha daqui a pouco um 3D, né? Que você consegue fazer um exame, né? Não sei, Vocês né? estão percebendo que está muito forte assim também na área da medicina, o avanço da inteligência artificial, e realmente vocês acreditam que vai impactar o trabalho do médico? Há a possibilidade, por exemplo, de mudança da forma, porque assim, como eu imagino no direito, tá? No direito eu acredito que o advogado ele vai ter uma mudança muito grande. Ele não vai ser tanto o detentor do conhecimento, mas ele vai ser muito mais um gestor de conflitos. É como eu imagino que vai acontecer. Vocês imaginam que também na medicina vai ter um impacto muito grande? Eu não imagino, eu tenho certeza. Tem certeza? Tenho certeza porque eu tenho exemplos. Legal. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é neurologista que trabalha numa indústria farmacêutica na parte de vigilância epidemiológica. E essa sessão foi fechada, porque agora esse trabalho vai ser feito por um algoritmo que vai monitorar. E ele já aprendeu, por exemplo, né, como analisar certas informações epidemiológicas. Eu tenho um amigo meu que é patologista. Ele falou que ele já tem alguns lugares que tem já um software que faz a análise da lâmina, se não melhor do que o patologista, mas isso ainda não está validado porque ainda tem questões de segurança, questões legais, mas já existe. Diagnóstico por imagem. Então, eu acho que vão ter algumas áreas da medicina que já são impactadas, outras que vão ser impactadas e outras que nunca vão ser impactadas. Aí eu acho que as que não vão ser impactadas são, por exemplo, um cirurgião, né, de pronto-socorro, né? Não tem jeito, né? É aquela hora que o cara tem que abrir a barriga lá para ver o que tem. Não vai ter um... Talvez a inteligência artificial ajude no processo de decisão, com esses dados todos que foram coletados, né? Pelo médico, é pouca probabilidade de ter alguma coisa, mas vai ser sempre um cirurgião olhando a barriga do cara e falando, não, vou abrir e acabou. Porque a medicina é meio que uma ciência também de dados, não é? Também, né? É uma arte. Mas tem uma ciência de dados também, não é? Então, por exemplo, a partir do que é falado, você vai fechando o diagnóstico e, de alguma forma, a inteligência artificial poderia, a partir da resposta de perguntas uma área que é extremamente assim, que é uma árvore de decisão, é a oncologia. A oncologia é assim, você fez um exame, deu positivo para determinado marcador, é esse remédio, deu para o outro remédio. Aí nesse remédio você tem duas, né? Então, essas áreas vão se beneficiar muito, porque o médico ele pode consultar lá um algoritmo e aí ele vai fazer interface entre algo que não é humano com uma coisa humana. Uma coisa é você falar qual é o remédio,
certo para aquele cara, né? Outra coisa é você tocar um tratamento junto com o paciente. E aí, a questão da arte, a questão humana da medicina é a questão que vai predominar, né? E aí, eu acho que é o que vai separar mesmo, né? O médico do técnico, né? Hoje em dia tem muito médico que é mais um técnico. Né? E aí, essa parte técnica... Ortopedia, né, Jonas? Assim, classificação de fraturas. Sim. Vai colocar o software, diz para mim que tipo de fratura que é, qual o método de síntese mais adequado para aquele caso. Qual a probabilidade de sucesso? Exatamente. Só que vai faltar, vai chegar uma hora, chega num momento do tratamento que precisa da pessoa humana para intervir, entendeu? E por mais que, vamos trazer para a parte cirúrgica aí, por mais que você tente trazer modelos anatômicos, robotizados, nós somos diferentes. A minha artéria passa a tantos centímetros em tal lugar. Em você é diferente isso. A parte de cirurgia é bastante, mas eu acho que muita coisa muda, muita coisa está mudando, já mudou e vai cada vez mais. E tá numa velocidade muito grande, né? Sim, tipo, para daqui a pouco. Sim. Né? Próximo podcast que a gente for gravar, a gente vai estar falando de novidades aqui, com certeza. Mesmo nessa parte pericial, né? Esses benefícios mais administrativos e tal. Esse aprendizado que a gente vai tendo, né? Esse aprendizado de documentação, de ler a documentação e tal. Pô, acho que a máquina faz isso. Opa, é nas costas. Com excelência. Você vai comprar um software de viabilidade. O Instituto Pericial, aliás, já está desenvolvendo junto com o Rio. Em primeira mão, hein? Em primeira mão. Viabilidade processual. Exatamente. 1.0. Com inteligência artificial. Você escaneia lá e ele já faz a leitura, fala. Viável, não viável. Exatamente. Cara, não, a gente tá brincando aqui, mas... não deve. Não deve. Não, se isso for viável economicamente, já foi. O problema que limita a tecnologia é a viabilidade econômica desse processo. O desenvolvimento. Ser desenvolvido, ponto. É o que move. Acho que tá avançando muito. Cara, como é gostoso parar aqui para conversar com vocês sobre medicina. É sempre, além de um prazer muito grande, né? É uma aula. E eu me sinto realmente um privilegiado, porque aprendo muito mesmo com vocês e consigo ter um pouco de aplicação prática, né? Os advogados que nos assistiram aí, importante, cara, aproveitar aulas como essa aqui para realmente aprender um pouquinho, porque tem aplicação prática, cara, no dia a dia. Coisas que foram faladas hoje aqui por você, Richard, realmente, se o advogado pegar e rever esse vídeo e observar de uma forma muito analítica, muito crítica, ponderando isso no seu processo lá no seu escritório, eu não tenho dúvida, cara, que o processo fica realmente com uma qualidade muito melhor. E, na medida em que a gente, de fato, não consegue solucionar nós sozinhos, advogados, se de fato o caso é viável ou não, Sim. Importante contar aí, né, com assistente técnico, né, com parceiros aí. Eu acho que é um investimento dentro do processo, aí dentro da ação, que vale a pena a avaliação pré-processual. Vale. Ainda mais se tiver alguma dúvida e tal, porque essa mesma coisa que eu citei do quesito, né? Uhum. Às vezes é o mesmo quesito que ia ser feito de uma forma diferente que te muda um pouco o curso, né, da ação, né? Richard, antes da gente concluir aqui, estamos já para essa parte final, queria que você desse aí para os advogados que estão nos assistindo aí. Sei que é sempre muito difícil, né? Talvez a gente trazer aí uma gotinha de sabedoria, aliás, já deu várias aqui. Mas o que você diria para o advogado que está começando agora no direito previdenciário, que de repente, para ele conseguir talvez tocar os processos dele, o que ele precisa avaliar, sobretudo nas questões psiquiátricas, ou quais cuidados ele deve ter, que tipo de dica aí que você poderia dar para o advogado, ou de orientação em geral, assim? Eu acho que assim, primar sempre pela qualidade da sua instrução do processo, assim, eu acho que isso é o que vai fazer diferença, tanto no seu caso, quanto no sucesso ou não daquela ação, quanto na sua satisfação pessoal, né? Porque eu vejo nessa área, né, que é uma área que demanda muito do advogado e que às vezes não tem tanto retorno até, né, assim, tem muitos casos que tem esse problema de perícia, que fica aquela batalha, né, do advogado, do perito, aquela dificuldade, né?
E eu vejo muito assim que se você instruir bem o processo, se você entender bem o que está acontecendo, se você perder um pouco mais de tempo nisso, eu acho que você vai ter muito mais resultados e vai ser uma coisa muito mais satisfatória. Você acha que a qualidade é mais documental? É uma qualidade de compreender até onde impacta aquela doença? Eu acho que é documental, principalmente, assim, de realmente das peças lá, de estarem bem concatenadas e tudo. Uhum. E também da compreensão, porque também, que nem aquela coisa que a gente estava comentando aqui, uma parte interessante da nossa conversa foi a parte do sapato, né, apertado, né? Uhum. Então, isso, assim, também entender, poxa, tá, esse indivíduo, ele vai conseguir mais 3 meses de benefício previdenciário e depois, né? Então, às vezes, o advogado, ele pode até colocar essa questão, falar, olha, você percebe que é o trabalho e você percebe que uma hora isso aqui vai, né? Então, a gente pode até entrar e tal, mas você não acha interessante você ir pensando em outras possibilidades, sabe? É quase como que o advogado ser um conselheiro mesmo, porque isso vai ser o diferencial. Aí isso a inteligência artificial não vai fazer. Uhum. A inteligência artificial vai analisar o documento, vai falar, tem essa coisa, tem aquilo, mas quem está do lado do cliente lá na hora da audiência é o advogado. Quem está lá avaliando a coisa para ver se vai entrar com uma ação ou não é o advogado. Então ele também pode, muitas vezes, aconselhar aquela pessoa no sentido de, olha, eu já vi esses casos, né? Você vai entrar num limbo aí, né? Você acha que vale a pena? Você não acha que talvez, né? E eu acho que isso talvez a pessoa possa perder um pouco daquela coisa de atuar diretamente, no caso, naquela hora, mas ela vai ganhar um cliente lá que vai confiar naquele advogado para diversas coisas no futuro. Vai falar, não, aquela pessoa me aconselhou de um jeito tão interessante que se eu precisar de uma outra demanda, eu volto lá. Porque eu sei que ele está interessado em resolver o meu problema, não em entrar com uma ação e ganhar um dinheiro relacionado àquilo, né? É a mesma coisa com o médico. Então, eu acho que esse é um paralelo, né? Eu acho que o médico jovem, ele não tem que se preocupar em atender um monte, em prescrever um monte de antidepressivo. Ele tem que tentar entender a demanda daquela pessoa, né? E entendendo a demanda daquela pessoa, ela vai ajudar verdadeiramente aquela pessoa, e aí ele vai ser uma pessoa de referência pro resto da vida. Você tá, na verdade, o advogado jovem, ele tem que pensar, eu entendo isso, que ele está criando um nome, né? Ele está criando uma pessoa lá que vai trabalhar por muitos anos, né? Então ele precisa ter uma base muito sólida, né? E aí ele vai criando essa base e fazendo isso, né? Avaliando bem os casos, entendendo o contexto daquela pessoa, né? Eu acho que é isso que eu daria de sugestão, né? Legal. E eu tô de psiquiatra, né? Uma coisa mais psicológica, assim, então... Esperado. É um profissional qualificado aí que acho que é sempre muito bem-vindo aí às sugestões. O que você sugere, Jonas, aí, para o advogado? Não, eu acho que é justamente o que o Richard falou, que o que precisa se preocupar, como eu falei, é ser um cara exemplar, né? Você não tem que ser mais um, você tem que ser aquele cara, né? Então, se preocupar com a informação, a qualidade da informação, não no ponto só de conteúdo, mas de qualidade também de apresentação do documento, que a gente já falou no curso que a gente fez junto, delimitar essas coisas que o Richard está falando aqui é importante da pessoa humana, delimitar, o advogado tem que ter isso. Lembrar que patologias curam via de regra, né? Isso. Então, para não criar essa expectativa no seu cliente, que ele vai ser aquilo lá que vai ser dele, aquele benefício, né? Depois ele vira aquele benefício, passa a ser dele, depois quando tiram dele, né? Que é essa expressão que eles usam, há uma perda muito grande, então assim, depois fica difícil de ser reinserido. Então você trabalhar isso de forma muito técnica, muito realista, com o máximo de objetividade, de critério científico, né? E aí eu estendo tanto da parte médica quanto a parte do direito, né? Que não deixa de ser uma ciência, obviamente. Sim. Então, assim, trazer o melhor é isso. Quem está ouvindo a gente agora tem justamente pensar o seguinte: eu tenho que começar caminhando não com passos largos, com passos curtos, mas buscando sempre e ultrapassando, aumentando e na busca da excelência. Certamente é o caminho correto. Se você não tem toda essa informação, vai buscar parceiro, vai buscar ali, vale a pena o investimento, é o que o Richard falou, você vai trabalhar menos, vai ter resultado, vai garantir um trabalho adequado para o seu cliente. Mais gostoso que isso
é impossível, né? Eu acho que ninguém trabalha só por dinheiro, né? Claro. A satisfação profissional é muito legal. E é um aprendizado, né? E aí você está construindo também um diferencial muito grande, né? Você desenvolve toda essa percepção do cliente, da parte médica, do quanto... Você não, óbvio, você não está estudando medicina de novo, mas você está aprendendo muito. E isso no mercado, que a gente busca o quê? Diferenciais, né? Para a gente se sobressair, para a gente conseguir mais clientela. Isso vai ser um diferencial muito importante, né? Sem dúvida. Eu, como advogado, né, já há 18 anos aí no direito previdenciário, para você aí que está assistindo, se eu puder te ajudar de alguma forma, primeiro, estude bastante, assim, eu digo que somos privilegiados, vivemos hoje um mundo em que as informações estão aí, realmente, o que você quiser saber de informação, óbvio que muitas coisas num nível absurdo, de superficialidade, mas já é muito mais do que foi no passado, então você consegue compreender um pouquinho sobre sobre cada uma dessas doenças que existe, como elas de fato podem impactar, se a história que está sendo falada para você realmente se conecta com o diagnóstico, né? O Richard, por exemplo, falou aqui da depressão e do estresse pós-traumático, né? E trouxe uma relação interessante dos dois, que ele é um especialista, conhece bem, nós não conhecemos. Então, na medida em que a gente entende um pouquinho para onde cada uma dessas doenças vão, fica um pouquinho mais fácil para a gente. Prontuário médico, né? Dei o exemplo aqui da pessoa lá que me disse que não tinha possibilidade aí de relações sociais, mas estava lá em festas, né? Enfim, não é o problema a festa em si, mas a desconexão com a história que me trouxe. E isso realmente foi um problema. E pra gente, para nós somos advogados, é o nosso tempo, né? Nosso tempo é dinheiro, então a gente não pode investir nosso tempo aí realmente em processos sem frutíferos. Tem que tomar cuidado, tá bom? Queria agradecer, Richard, mais uma vez aí você por fazer parte aqui com a gente desse projeto. Muito legal mesmo. Acho que a gente pode levar um pouco de conteúdo para os advogados, né? Transformar um pouquinho aí, realmente, e transformar de maneira positiva, né? O direito previdenciário. É legal também a gente desmistifica um pouquinho aí a figura do perito, né? Realmente vocês são pessoas do bem que estão trabalhando aí, estão realmente querendo ajudar. Mas é verdade, né? As pessoas, elas têm, às vezes, aquela imagem ruim do perito, porque é o bloqueio entre a concessão do benefício e todo o trabalho feito pelo advogado, né? E, na verdade, vocês não estão ali para impedir nada, né? Na verdade, vocês só têm um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado nessa área específica e, pelo que é apresentado, vocês têm que dar a decisão correta. Não dá para pedir para vocês um comportamento diferente desse. Então, realmente, acho que a gente faz um trabalho bem legal aqui. Agradecer muito mesmo a sua presença, tá bom? Acho que é um papo bem legal mesmo, tá? Pedir para você fazer as considerações finais aí, em seguida o Jonas. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite, né? É um prazer, né? É mais do que um bate-papo, né? Só faltou uma cervejinha aqui. Bacana. Tá, então nós vamos ali, ó. Na próxima. Relaxa, muito bom, assim, só trazer. Foi muito legal, assim, gostei muito do convite, de participar. E é isso mesmo, né? O perito, ele tá sempre numa situação que ele acaba ficando um intermediário entre as concessões e quem tá nas duas pontas, né? E os peritos, eles tentam fazer um trabalho da melhor forma possível, né? Para que quem tem realmente a necessidade consiga receber, né? Se a gente não tivesse a figura do perito, não teria benefício, né? Porque não teria dinheiro para todo mundo, né? É uma questão de cobertor curto, né? Então, às vezes, é claro que existem dificuldades muito grandes, eu acho que existem situações em que se falha dos dois lados, né? Mas o importante é que a gente, no geral, né? Acho que todos que a gente conhece, a maior parte, né, Jonas? Todos os peritos têm uma intenção boa de acertar, né? A gente nunca entra numa avaliação para fazer mal para alguém, né? Muito pelo contrário, eu realmente gostaria que todo mundo recebesse, que todo mundo tivesse satisfeito, né? Mas tem problemas de todos os lados e a gente acaba fazendo essa função que não é uma função fácil, mas é uma função que também tem muita técnica e não e tenta ser mais isenta de preconceitos possível. Mas valeu demais aí pelo convite. Bom, para encerrar, eu não tenho muito o que falar, né? É muito bom ouvir o Richard, né? Um cara com conteúdo, um cara que é meu amigo, eu tenho prazer, privilégio disso, a gente tem esse privilégio de ter um parceiro assim, né? Ele trouxe muita informação relevante, tem experiência, um cara muito bem formado, professor, então assim, aproveitem porque
cada vez mais a gente precisa buscar excelência. E a gente vai trazer bastante gente aqui, né? Que nos próximos episódios Isso aí. vai ser bem legal. E assim, é muito importante isso. Não deixem de seguir a gente, né? Comenta aqui embaixo. Comenta Comenta aqui, aqui deixa algum questionamento que a gente tenta dar um feedback Sim, aí. sem dúvida. Então, Richard, muito obrigado de coração. Vai ter outras oportunidades de a gente bater um papo aqui. Valeu mesmo. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu, pessoal, até a próxima.